Afinal, Pedro realmente é subaproveitado no Flamengo? Bom, eu não acho que o Pedro é mal aproveitado no Flamengo, não. Claro, ele não é um titular absoluto, né? Isso é um fato. Nos jogos mais importantes ele fica no banco. Na final da Libertadores, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, ele foi reserva e entrou durante o jogo. Mas acho que a gente também está vivendo agora aqui no Brasil uma realidade em que poucos times têm dinheiro para ter esses jogadores. O Pedro é um jogador importante, é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. Então nós temos hoje a concentração de dinheiro no futebol brasileiro em poucas equipes. Restrita. Restrita. Então esses times terão os melhores jogadores, mais ou menos, colocando aquela proporção. Temos alguns times na Europa que têm os melhores jogadores. Aí você vê alguns jogadores importantes no banco do Real Madrid, no banco do Manchester City, no banco do Bayern de Munique, porque a grana está ali. E aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, alguns times estão concentrando a grana e, consequentemente, todos os jogadores importantes. Então é natural, a gente vai ver cada vez mais um cara bom no banco do Flamengo, no banco do Galo, no banco do Palmeiras, porque a grana está ali. Então, eu entendo até o que você diz, mas ele é muito jovem para ficar esperando, na minha opinião. E ele tem muita capacidade para jogar em qualquer outro clube do futebol brasileiro como Sim. titular. Como titular. Eu penso em gestão de carreira. Para gestão de carreira, ficar muito tempo no banco não é legal. Não é legal mesmo. Veja só, vou dar dois exemplos para você entender bem. Reserva do Marcos no Palmeiras. Praticamente não joga. Não. Reserva do Rogério Ceni no São Paulo. Não jogava. Reserva, vou voltar um pouquinho no tempo, reserva do Leão no Palmeiras. O Leão estava machucado, ele jogava machucado. Então, quer dizer, para gestão de carreira não é nada legal para o Pedro. Eu até entendo o que você falou, está num grande clube, recebe o salário em dia. Sim, disputa título. Entra em vários jogos, o Pedro entra em vários jogos, mas ele tem que ficar esperando uma chance aí do Gabigol ir embora, não vai tirar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro é um jogador importante, a Arrascaeta é um jogador importante. Aquela estrutura do Flamengo já estava pronta quando ele chegou. Sim. Aí, para ele arrumar esse espaço, ele vai ter que esperar. E esperar, na minha opinião, principalmente se tratando de futebol brasileiro, na Europa seria diferente. Poderia até ir ficar para o banco. Mas se tratando de futebol brasileiro, esperar nesse momento de carreira dele não é interessante. Eu acho que esse rapaz devia pensar na gestão de carreira dele e arrumar um clube no Brasil com condições semelhantes, para que ele pudesse jogar como titular. Não sei não, eu acho que ele está perdendo um pouco de tempo lá no Flamengo. Eu concordo que ele tem bola para jogar em qualquer um, claro, sem dúvida. Ele joga, ele seria titular, inclusive no Palmeiras. No meu time no Flamengo ele seria titular. Eu daria um jeito para ele ser titular. Ele é um jogador muito bom, ele é um cara que tem bola para jogar e ele tem bola para brigar por lugar em seleção brasileira. Ele já foi convocado, ele tem bola assim para disputar com o Matheus Cunha, por exemplo, com o Gabriel Jesus, com o próprio Gabigol, que é um cara convocado bastante. Ele tem bola. Aí tem algumas questões complicadas, né? Quando teve essa especulação recente do Palmeiras tentar contratar o Pedro, foi uma coisa que nem andou, talvez o Palmeiras tenha feito uma consulta aos empresários dele, enfim, porque o Flamengo não vai liberar. E aí o lado do Flamengo também é correto. Quanto tempo é o contrato dele? Não sei, mas ainda tem bastante tempo. Então, aí quando deve ter pelo menos uns 3 anos. Eu acho que quando acabar o contrato, ele já tem que ir avisando o Flamengo, não vou ficar. Sim, esse ponto pode acontecer. Aí fica que o jogador joga onde quer depois. Se a situação não mudar para ele até o próximo do fim do contrato, isso pode acontecer. Mas agora, para tirar esse jogador do Flamengo, e o Flamengo não vai negociar, e eu entendo o lado do Flamengo, que muita gente... Porque muita gente vai dizer, poxa, o cara ele não é titular absoluto e vocês não deixam o cara sair, mas aí você deixa esse cara ir pro Palmeiras, por exemplo. Palmeiras está precisando de um jogador nessa posição. Atlético Mineiro. Aí você mete esse cara com a 9 do Palmeiras e o Palmeiras. Ele ganhou do Flamengo sem o Pedro, ok. Mas aí esse cara ganha, o Palmeiras ganha de novo do Flamengo com o gol do Pedro. É complicado, e você paga em dia, você pagou uma fortuna. Ele foi comprado da Fiorentina. O Flamengo pagou muito dinheiro para tirar o Pedro da Fiorentina. Então é uma situação difícil, né? Ele vai ter que ter paciência, aproveitar os momentos que o Paulo Souza tem rodado bastante o elenco e aproveitar as oportunidades dele ali. Mas se não mudar, para ficar no futebol brasileiro reserva com a qualidade dele, não ficaria. Não. Vai para a Europa, vai jogar numa outra equipe, tenta o Sevilha da vida,
Na Itália não deu certo lá na Fiorentina, mas pode dar certo numa volta mais experiente, quem sabe. Para ficar no Brasil com a capacidade dele, eu não acho interessante, como gestão de carreira, ele ficar no banco, mesmo sendo no Flamengo. Porque ele é utilizado, mas ele é reserva. Não adianta, ele é reserva do Flamengo. Ele é utilizado, mas ele tem lá a taxa o rótulo de reserva nesse time do Flamengo. Então vamos aguardar, talvez, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Sim. Com o português, né? Tá rodando. Que esse português não vai durar muito no Flamengo, né? Alguma coisa está me dizendo que esse português não dura muita coisa no Flamengo. Sabe? Quando o jogador não quer, não fica. E vamos aguardar como vai ser utilizado o Pedro no Flamengo esse ano, mas seria interessante. Você já pensou ele jogando no Palmeiras? Sim. Para a carreira dele, Bruno, é isso que eu estou dizendo, para a carreira é bom. E para o Palmeiras, fantástico. Não tem um centroavante nem próximo do nível dele ali. Ele pode jogar fazendo uma dupla com o Hulk lá no Atlético. Sim, pode fazer uma dupla com o Hulk. Por isso que eu entendo que ele tem condições de jogar no Flamengo fazendo dupla com o Gabigol. O Gabigol no Santos, ele não jogava metido lá no meio. Não, era o Ricardo Oliveira. Ele jogava pela ala, lado direito normalmente. Sim. Ele puxava da perna esquerda, da perna direita para a esquerda para bater. Dá para jogar os dois juntos, como até já jogaram poucas vezes, mas jogaram. Onde eu acho que ninguém conseguiu ainda, os que passaram do Flamengo, desde que o Pedro tá lá, é botar ele, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, todo mundo. Um tem que dançar. Sim. O mais lógico para dançar aí é o Everton Ribeiro. Pelo momento no último ano, não foi um ano tão bom. Não tá bem. E a função que está inventando para ele lá pela ala esquerda, lá não estou gostando, não. Ele está sacrificando o Bruno Henrique, que é uma jogada fortíssima do Flamengo, o lançamento para o Bruno Henrique, alta velocidade, vai para o fundo, mete bola para trás para o Gabigol marcar. O Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, era isso. Bola para o Bruno Henrique em profundidade, e essa função que o Everton está jogando ali prejudica o Bruno Henrique. Ele toma espaço do Bruno Henrique. Eu vi transmitindo outro dia Fla-Flu, né? Fla-Flu, sim, deu Fluminense. Falei pro Mauro na transmissão, falei, ele tá tomando espaço. Aquela jogada forte não tá saindo. Bom, vamos aguardar. Mas, Pedro, pede pra sair se não te aproveitarem como titular.